Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, é, muitos de vocês já devem me conhecer, né? Nós estamos aí na nosso 11º encontro, né? Espero que vocês estejam aí aproveitando bem a disciplina, né? Que estejam gostando dos textos, né? Das discussões, né? E hoje nós vamos entrar aí em mais um assunto, né? Da disciplina, né? Vamos falar hoje de processos, né? De ensino-aprendizagem para estudantes com múltiplas deficiências, né? E a gente vê, né, como alguns recursos eles podem ser utilizados aí nessas situações e como nós docentes podemos, né, utilizar esses recursos, né, como tecnologias assistivas, comunicação alternativa e ampliada, né, que a gente vai falar sobre isso hoje, certo? Então, né, espero também que vocês participem, né, da discussão dos fóruns, né, já que se trata de um assunto muito importante, né, durante a nossa disciplina. Espero que vocês gostem aí do conteúdo da nossa aula, né, desse nosso processo, tá bom? Bom, nossa conversa de hoje, né, nosso encontro, nossa aula e nosso tema, né, da semana, ele vai ser baseado, né, em uma dissertação de mestrado, né, e que fala sobre essa questão. Eu acho que é um texto que eu escolhi com muito carinho para vocês, porque é um texto que ele é muito, apesar dele trazer muitas informações, ser muito rico, né, ele também não é um texto muito denso, né? Não é de uma fácil leitura, ele é agradável de ser lido e traz ali várias reflexões, né, sobre essas tecnologias, mas também traz ali as imagens, né, formas de utilização. Então, eu acho que é um texto que nos ajuda bastante a entender, né, toda essa discussão, certo? Só, só um minutinho aqui que eu vou abrir o slide para vocês. Para a gente continuar. Isso, tá ótimo. Vamos. Já, agora sim. E aí, esse texto, ele traz para a gente essas questões que são questões, assim, muito importantes, né? Então, deixa eu só um minutinho, pessoal, desculpa, aqui, que o computador deu uma travada. Tá vendo? Agora sim. Vamos lá. E aí, pessoal, a gente vê, né, essa questão, né, essa temática, né, das tecnologias assistivas, né, para estudantes com múltiplas deficiências, tá? Então, hoje o nosso tema será esse, né, o tema da nossa aula, possibilidades para o desenvolvimento com com múltiplas deficiências. Nosso 11º encontro, né, da nossa disciplina, já estamos aí na nossa segunda etapa, né, em breve teremos aí todos os resultados da primeira etapa, e vamos seguindo ali muito tranquilamente com o nosso curso, né? Bom, e o nosso texto de hoje, né, o texto que vai embasar toda a nossa discussão, ele é o capítulo 3º, né, de uma dissertação de mestrado, né, feito pela professora Maíra Gomes de Souza da Rocha, e o nome desse capítulo ele fala, né, ela fala, né, tecnologias assistivas e comunicação alternativa e ampliada, possibilidades para o desenvolvimento de alunos com múltiplas deficiências, tá? Então, a gente vai ver como é que a gente pode utilizar essas tecnologias e como essas tecnologias foram pensadas, né, para serem ali utilizadas, né? Então, a gente vai ver que essas tecnologias assistivas, as TAs, né, e a comunicação alternativa e ampliada são ferramentas pedagógicas, né, centrais ali para o desenvolvimento de estudantes com múltiplas deficiências. A autora ela faz uma citação no texto que eu achei muito legal para a gente fazer essa reflexão aqui, né? Ele fala, né? Ela traz essa citação de Manzini e Deliberato logo no início do capítulo. Lembramos que um recurso ele só adquire funcionalidade quando conseguimos identificar as potencialidades de nossos alunos e adequamos o meio para que essas potencialidades possam ser expressas.
Feito isso, estaremos dando voz a nossos alunos, que é uma das primeiras formas para a construção da sociedade inclusiva. Achei muito interessante essa reflexão, porque muitas vezes a gente tem tantas coisas que podem ser utilizadas, tantos recursos, né, e que não significam só que recursos extremamente caros ou altas tecnologias possam ser utilizados. Às vezes a gente tem recursos simples. Obviamente, não estou aqui romantizando, né, a falta de investimento que nós temos, né, na educação, né, mas que a gente pode também, né, trabalhar com alguns instrumentos que são mais acessíveis e que têm ali, né, um grande impacto positivo na, no desenvolvimento, né, dos nossos estudantes, certo? Acho que é legal a gente pensar isso, como também a gente pensar que a gente está aqui falando de educação inclusiva, né, e falando de recursos para pessoas que precisam desses recursos, mas a gente muitas vezes esquece que todo mundo precisa de recursos e de instrumentos, de ferramentas para qualquer coisa que vá se fazer na vida. Então, não que a gente deve pensar de se tratar ali como se fosse uma anormalidade, né? Pensando nisso, já que a gente quer, de fato, uma sociedade inclusiva e que seja ali de iguais oportunidades para todos, né? Então, achei interessante a gente começar fazendo essa reflexão. Bom, a autora, ela traz ali, nesse capítulo, ela não fala muito sobre isso, mas ela traz ali essa teoria do histórico cultural ali como um pano de fundo, ou seja, a forma como ela entende a educação, né, ela está dentro ali desse histórico cultural, né? Então, ela vai afirmando, né, que esse desenvolvimento humano, ele se dá por meio da mediação, que é muito o que nós fazemos enquanto docentes, né? A gente vai ali, a gente não transfere, né? Não é aquela educação bancária que a gente transfere o conhecimento da nossa cabeça e coloca na cabeça do estudante como se fosse um pendrive. Não é isso que acontece. Nós estamos ali mediando, né? Então, assim, o desenvolvimento, o processo educativo, se dá por meio dessas mediações, né? Mediações de conceito, mediações de conteúdos, mediações de instrumentos ali que sejam capazes para esse desenvolvimento, né? Então, basicamente, o que ela vai nos falar é, bom, se nosso processo, se esse desenvolvimento humano ele se dá por a mediação e nós, docentes, temos esse papel muito importante, e por que não a gente não pode estudar instrumentos, linguagens e que são centrais ali nesse processo, né, que são fundamentais, né, ou seja, essas mediações são fundamentais. Então, é importante a gente usar essas tecnologias, é importante a gente conhecer o nosso estudante, né? Aqui a gente está falando de estudantes com múltiplas deficiências, e como esses estudantes eles se comunicam, ou seja, ampliar essas possibilidades comunicativas desses estudantes para que assim a gente consiga, né, entendê-los e fazer-se entender também. Então, no início do texto, ela vai falando, né, sobre a fundamentalidade dessas mediações, né? Porque eu só consigo é, discutir um conteúdo com vocês, né? Agora a gente está aqui discutindo esse texto, se a gente conseguir aqui estabelecer uma comunicação, né? E nós já estamos aqui utilizando ferramentas de comunicação tecnológicas, como, né, a gravação da aula, como as discussões que nós travamos lá no Educa, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer a partir desses processos, né? Desses recursos tecnológicos. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologias, né, para pessoas com deficiências, é a questão de uma adaptação, porque a gente usa, né, essas tecnologias também diariamente. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. E aí, né, a autora, ela vai falando dessas tecnologias assistivas, né, a tais, e fala sobre o seu conceito e sua implementação. Então, ela vai falar que surge, né, esse conceito, essa ideia
com esse comitê de ajuda técnicas, né, que é ligado ao gabinete do presidente da República, né, que é quando a gente institucionaliza essa questão, e a grande função, né, dessas tecnologias é a promoção de uma funcionalidade, autonomia e inclusão social de pessoas com deficiência, ou seja, é muito do que a gente vem falando, né, nos nossos encontros, nas nossas aulas, sobre justamente uma sociedade de fato inclusiva. Só vai haver uma educação inclusiva se a gente tiver uma sociedade inclusiva. Porém, a gente sofre, né, também com muito, essa escassez de recursos, né, das escolas, né, como a gente também já sabe, a formação docente, né, muitas vezes os docentes não têm essa formação, e também a ambiguidade presente no termo adaptações razoáveis, que era aquilo que eu estava falando com vocês, por exemplo, né, de defender e saber que existem possibilidades de adaptações de alguns objetos e de alguns recursos que torna aquilo mais acessível, não quer dizer que a gente não precise de investimento para comprar recursos, que a gente vai ver aqui, né, que são mais caros, né, que são mais sofisticados, né? Então, assim, uma coisa não invalida a outra, ou seja, são necessários esses recursos também que são sofisticados e caros, e a gente não pode cair no discurso de que tudo dá para fazer ali um jeitinho, dá para fazer uma adaptação. Não, não dá, mas existem coisas que dá. Então, é a gente entender ali esse equilíbrio, né, dentro desse processo, tá? Bom, a funcionalidade do recurso, ele depende de sua adequação à realidade do sujeito, ou seja, não adianta também eu ter um aparelho super caro se eu não sei usar aquele aparelho, ou se a escola, não, as pessoas que estão ali na escola não sabem usar ou não sabem identificar, ou os sujeitos para qual esse recurso ele é feito não existem ali, ou precisariam de outras coisas, né? Então, a funcionalidade ela depende justamente da realidade, né? O que é que é necessário, né? Ou seja, o processo de implementação também, de conhecer o sujeito, identificar suas necessidades, né? Prescrever recursos, adaptar e avaliar continuamente. E, obviamente, a gente tem a questão da formação docente da equipe multidisciplinar. Todo mundo da escola, né, que está ali, né, envolto nesse processo educativo, precisa saber e precisa ter condições de acessar esses recursos, tá? Ela também fala dessa comunicação alternativa ampliada. E quando vocês vão ler o texto, né, vocês vejam que tem as imagens, então, assim, traz muitos detalhes, é muito legal a gente ver isso, porque a gente consegue enxergar, de fato, essa possibilidade. Porque uma coisa a gente está falando aqui, mas ali a gente vai vendo na prática como é que a gente pode utilizar esses recursos, né? Então, ela vai falando que comunicar-se é muito mais do que a fala, né? Muitas vezes, no acompanhamento do processo educativo, a gente conhece vocês, né? A gente vê a cara de vocês, a gente vê quando vocês estão empolgados com aquilo, quando está falando, a gente vê quando às vezes vocês estão ali, aquilo ali não é um assunto que vocês estão muito interessados ou se distraem ou fica no celular. Então, tudo isso a gente está vendo vocês, né, quando a gente está dando aula, e vocês também vão identificar isso com seus alunos. Então, a comunicação é muito mais do que a fala, tem gestos, expressões, símbolos gráficos, tecnologias e interação, né, com o meio, né? Então, essa comunicação alternativa ampliada ela não é apenas um instrumento para a inclusão, mas também promove o desenvolvimento da linguagem, da cognição e da autonomia e da afetividade daquele sujeito, né, que está ali na escola, né, e aqui a gente está falando de sujeitos com múltiplas deficiências. Tá? A comunicação alternada e aplicada, ela é dividida em sistemas com ajuda, ou seja, usos de pranchas, símbolos, objetos, software, etc., e sistemas sem ajuda, como o próprio corpo, né? Gestos, expressão, olhar. E também se fala de sistemas destacados, né? Como vários softwares aí, né? Vocês estão vendo aqui, né, que diferem em estrutura, versatilidade e nível de abstração exigida. No texto, ela vai trazendo ali formas detalhadas, vai explicando de forma detalhada como é que esses sistemas eles funcionam. E tem também os PECs e os PECs adaptados, que são programas de comunicação que troca ali algumas palavras por figuras, imagens, né, com a metodologia estruturada em frase, ela vai mostrando lá, né, vocês vão ver no texto, né? Que vários símbolos que você vai conseguir ali transformar numa frase. Você vai ter uma perna, uma casa, uma coisinha ali, aquela criança ela vai conseguir se comunicar
porque esse é o objetivo, né? Não há como você ter ali um aprendizado sem ter uma comunicação eficiente, né? E, obviamente, para todas nós, nossas relações humanas, a comunicação, ela é importantíssima, né? Bom, a gente vai ter os recursos e estratégias, né? Ela vai trazendo ali essa cartografia detalhada desses recursos, então ela faz uma classificação minuciosa das tais e das CA, né? Agrupados pelo nível de complexidade tecnológica. Então, o que é que são de baixa tecnologia? Objetos concretos, né? Então, sei lá, eu pego esse lápis aqui, essa caneta, vocês não estão vendo, o meu óculos, a camisa, o fone, o relógio, então isso tudo pode ser utilizado para a comunicação, né? Miniaturas, fotos, símbolos, as pranchas, cartões, comunicadores mecânicos mais simples. Eles possuem baixo custo e são altamente customizáveis, né? Possibilitando ali a adaptação no contexto escolar. Muitas vezes até os próprios estudantes podem, né, confeccionar esses objetos ali, né, esse material que pode ser utilizado ali. Temos ali também os de média tecnologia, né, que são as pranchas sonorizadas, computadores com voz gravados, né, uso de computadores e tablets, e os de alta tecnologia, como esses os softwares, né, Maker, Speak Dynamic, Pro, The Guide, né, com recursos ali interativos, personalizáveis e acessíveis para pessoas com diferentes tipos de deficiência motora e comunicacional. Bom, ela vai trazendo ali quais são os efeitos positivos, né, dessas tecnologias e dessa comunicação ampliada no desenvolvimento dos alunos, ou seja, você ativa o processo de participação desses estudantes, fazendo que eles sejam ali não só passivos, né, mas ativos disso. A prática docente, ela começa a ser ampliada, né, ela começa a se transformar, porque vai ser, mais recursos vão sendo possibilitados para isso, e a construção de maior autonomia e autoestima do estudante, é óbvio, né, quanto mais independentes eles forem, melhor, né, vai ser ali a sua vida, né? E a redução do isolamento comunicacional. Imagina, né, você não conseguir se comunicar com as pessoas. Então, a gente ampliando essas possibilidades, a gente faz com que isso seja melhorado. Bom, e por fim, né, ela vai chegar ali, né, no texto que gosto muito desse texto, né, contribuições para a prática pedagógica, ou seja, uma prática educacional que seja centrada no sujeito e não em sua deficiência, é algo que a gente já vem discutindo aqui muito, né, durante a disciplina, atenta ao desenvolvimento da linguagem e da comunicação com os meios de inserção cultural e que seja comprometida com o direito à educação inclusiva, ou seja, que tenha essa acessibilidade plena para a individualidade, né, desse sujeito. E a perspectiva é nitidamente crítica e transformadora, rompendo com visões capacitistas que reduzem o sujeito com as suas deficiências e limitações, ou seja, a gente vê ali aquele sujeito como um sujeito histórico, né, e que tem ali seus direitos e deveres, e não apenas um sujeito que é portador de alguma deficiência. As pessoas são muito mais do que isso, né, do que suas características, né? Então, creio que esse texto é muito legal porque ele vai mostrando questões práticas, né, de como a gente pode utilizar esses recursos, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão de hoje. Eu acho que eu gostei muito desse texto, assim, me trouxe muitas reflexões. Espero que tragam aí reflexões para vocês. E quero saber, né, do que vocês pensaram do texto, como é que vocês viram essa leitura, como é que vocês estão pensando, né, sobre essa segunda etapa da disciplina lá nos fóruns dessa semana, tá? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.